Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência com o jogo Rastan de 1987 de arcade, então solta a vinheta. Rastan, que também é conhecido no Japão como Rastan Saga, é um jogo feito pela Taito para os fliperamas em 1987. E mesmo depois de tanto tempo, ele ainda impressiona até os dias de hoje. A história do jogo não é muito cativante não, pelo menos não pra mim, porque é aquele enredo clássico já batido de jogos antigos que você tem que salvar a donzela de um monstro, de um inimigo, que nesse caso do jogo é um grande dragão. Quem já viu o filme Conan o Bárbaro diz que o jogo é uma clara referência ao filme, mas como eu não vi, eu realmente caguei, não tô nem aí pra isso. Então assim, a história do jogo não é o ponto alto dele, o que pega aqui é a jogabilidade, é o gameplay, que, vamos dizer assim, é desafiadora, pra não falar outra coisa. Um fato curioso é que antes de começar a jogar, na tela inicial, sem querer eu apertei Select e eu descobri, de fato, sem querer, que toda vez que eu apertava Select, eu ganhava um crédito a mais, né? Como se fosse um crédito do fliperama a mais. E eu dei uma exageradinha. Olha, cada vez que eu aperto Select, não sei se dá pra ver, vai subir nos créditos ali embaixo. Então, vamos colocar aí, ó, 50 créditos, vai. 50 créditos eu acho justo. Simbora. O HUD do jogo é bem simples, não tem muito segredo. Na parte de cima você tem a pontuação e na parte de baixo a sua barra de life, o item que você está equipado e a fase em que você se encontra. Não tem muito segredo não. Durante a sua jornada no jogo, você vai encontrar espadas, armas melhores, né? Escudos, armaduras, poções. Assim, nada de novo sob o sol, é tudo, como é que eu posso dizer? É normal, eles não inventaram moda aqui não, e funciona bem, só que tem um porém. Todos os itens que você pega são temporários, então assim, você não pode escolher quando ativa, você pega e ele já ativa na hora. E isso é meio chato, é meio frustrante, deixa tudo ainda mais difícil. Falando em dificuldade, o jogo é bastante difícil, é muito difícil. E isso tira até um pouco do foco, porque você acaba não curtindo a beleza do jogo, a beleza dos sprites, a beleza do cenário, enfim. Isso até acaba você esquecendo que o jogo é tão lindo, tão bonito, tão bem feito, de tão difícil que ele é. Não vi que tinha água ali. Isso sem contar a trilha sonora e os efeitos sonoros que, pra mim, é o ponto alto do jogo. É muito bem feito, de verdade. A trilha sonora te envolve, ela consegue te envolver de uma forma que eu não consigo nem explicar, porque ela deixa uma aura tudo mais tenso, ela combina muito com o jogo. Cara, procura aí a trilha sonora aí, procura Rastan OST no YouTube. A trilha sonora do jogo é muito boa, é muito bem feita. E, cara, escuta, tenta ouvir de fone de ouvido, porque você vai perceber umas nuances, uns detalhes que talvez você não perceba numa eventual caixa de som ou se estiver ouvindo só em algum lado do fone. De verdade, procura essa trilha sonora, ela é muito boa e muito bem feita. Como é que eu mato esse doidão aqui? Caralho, a qualidade do áudio é coisa linda. A qualidade do áudio é maravilhosa mesmo. De primeira aqui. Bem anos. Nossa, isso aqui, essa trilha sonora é boa. Nossa, gostei nele. O jogo, como vocês podem ver, é um hack and slash side-scroller com elementos de plataforma. Em alguns momentos você tem que ter muita habilidade para não ir de arrasta para cima.
Um outro ponto alto do jogo que eu quero ressaltar aqui é a enorme variedade de inimigos. Eu sempre gosto de um jogo que tem muita variedade de inimigos, porque eu acho que deixa tudo mais dinâmico. Não é o caso de Rastan, que precisava ser mais dinâmico, o jogo já tem uma dinamicidade bem legal, mas eu acho que é um ponto alto que é bom ressaltar. O jogo é, para os meus níveis de jogador, bem difícil. Deve estar se perguntando agora, ou questionando, ou qualquer coisa do tipo, reclamando, chorando, falando assim: nossa, mas o Rogrão só reclama, nossa, todo jogo pra ele é difícil. Talvez o problema seja eu, não tem problema, mas esse jogo tem um porém. Toda vez que você passa de fase, aparece uma mensagem falando assim: você é um lutador corajoso por ter superado uma fase tão difícil. Então aí você pode conseguir imaginar o tamanho da dificuldade do jogo, que de fase em fase ele te parabeniza com a mesma frase, falando assim: caralho, você é foda mesmo, você passou. Então, esse jogo realmente ele é bem difícil mesmo, assim. Acho que não é só um problema meu, assim, ele só é difícil pra caralho mesmo. Difícil, é difícil. Se pelo menos em grande parte do jogo eu tivesse com essa minha arma de fogo e essa espada de fogo que vocês estão vendo aí agora, aí sim, aí eu acho que as coisas seriam bem mais fáceis. Mas é o que eu falei anteriormente, todo item do jogo, toda arma, tudo que você pega é temporário. Você pega e você não pode nem escolher quando você aciona, ela só some e ela para de ser ativada, que é bastante frustrante e torna tudo ainda mais difícil. A minha vida seria muito mais fácil nesse jogo se essa espada fosse, sei lá, eu pegasse ela e eu fosse com ela até o final ou alguma coisa nesse sentido, mas enfim. Eu falei anteriormente da variedade de inimigos, mas eu quero ressaltar aqui também da variedade das fases. Elas são poucas, são 5 fases difíceis e a sexta, que é o capeta em forma de fase, mas são fases com características bem únicas e bem originais. Na minha visão é um ponto alto do jogo, tá? É um ponto que cada fase ela é bem específica, bem detalhadas, então eu achei bem legal isso aí. Beleza, eu falei alguns pontos altos, agora eu vou falar um ponto baixo que me incomodou bastante, que é o seguinte: por ele ser um jogo de arcade, eu até entendo eles colocarem essa dificuldade quase injusta ou sei lá o que, mas isso aí que da última fase é bem chato, porque é o seguinte: se você morre na última fase, você volta pro início do game. E isso é bizarramente punitivo, porque a última fase ela é muito difícil, como vocês estão vendo aí, e assim, isso é muito injusto com quem tá jogando, sacou? Caralho. Outra coisa que eu achei, eu vou colocar isso como um ponto negativo, e que eu achei bem bizarro, eu não sei se pra todo mundo é assim, mas a minha experiência com o jogo foi essa e eu tô relatando ela pra vocês, que é o seguinte: os outros chefes do jogo foram difíceis e tal, beleza. O último chefe foi ridiculamente fácil, foi muito fácil. Talvez seja um dos chefes mais fáceis da história dos videogames. A minha reação aí quando eu mato ele é impagável. Olha aí. É ele, não? Não. É ele. Nossa senhora, olha o naipe do bichão, mano. O quê? Eu matei ele? Eu dei uma nele, mano. Não é possível. O que? Foi o chefe mais fácil de todos. A minha análise final é a seguinte: Rastan Saga, ou Rastan, como você preferir, é um jogo que me rendeu cerca de 2 horas de entretenimento e que, apesar da dificuldade, ele mostrou que um jogo de 87 de arcade, ele ainda pode ser divertido nos dias de hoje. Mas assim, eu senti que é aquele tipo de jogo que ele deixou muito dono de bar que tinha o fliperama lá, que tinha o Rastan lá, rico, porque, porra, a galera deve ter gastado muita grana nesse jogo, muita ficha tentando zerar esse jogo, e o dono sorriu de orelha a orelha, com certeza. Muito por conta dos seus gráficos fodas, seus sprites riquíssimos em detalhes, uma trilha sonora impecável e engajante, por efeitos sonoros de primeira qualidade, por uma variedade muito boa de inimigos e fases muito bem feitas e construídas, Rastan leva um 7,5 em 10.
Se talvez não fosse tão punitivo e tivesse uma história mais envolvente, talvez poderia ter notas até um pouco mais altas, mas acho que um 7,5 tá de bom tamanho. E esse aqui é o nosso ranking, que já conta com 6 jogos. O sexto é o fraquíssimo Fantasy Zone 1 de Master System, o quinto é o clássico Super Mario Bros. De Nintendinho, o quarto é o bom Black Belt de Master System, o terceiro é o Kid Icarus de Nintendinho. O nosso Rastan chega hoje já pegando a vice-liderança do ranking, e até então o Zelda é o nosso número 1 do ranking de análises do nosso canal. Lembrando que tem vídeo de análise de todos esses jogos no canal. Eu vou ver se eu lembro de colocar esses links aqui embaixo desses vídeos, mas eu não prometo nada não. E é isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo, deixa um like aí, joga um comentário no peito do teu pai, se inscreve no canal, manda esse videozinho pra uma galera aí que você conhece, que curte Rastan, que curte jogo retrô, enfim. Tamo junto, eu espero vocês aqui sempre e um forte abraço. Até mais. Valeu!